Aí, vamos lá. Então, o seguinte. Lei de Stevin, lei de Pascal. Vamos aplicar isso onde? Nas prensas e nos vasos comunicantes. Então, vou dar aquela puxadinha. Deixa eu ver se eu estou gravando já mesmo. Espera aí que eu sou meio besta. Eu esqueci de... pronto, tá gravando. Vasos comunicantes. Eita, mais alguém chegou aqui. Vasos comunicantes. Cadê? Pronto. Vasos comunicantes e prensa hidráulica. Vou fazer a prensa aqui. Prensa hidráulica. Então, olha lá. Aqui. Então, os vasos comunicantes, vocês vão lembrar do ano passado que vocês viram isso aqui, ó, várias vezes, mas não foi uma, foram várias vezes. Na verdade, o desenho da prensa pode ser bem parecido também, tá? Não vou mentir. Então, aqui, e aqui eu vou fechar o tubo, tá? De propósito. Então, temos, por exemplo, sai daqui esse negócio, aqui um líquido, é o mesmo, né? Líquido azul. E nós temos aqui um líquido amarelinho. Tá? Temos, então, A e B. Tá? Aqui está aberto, aqui está fechado. Tá? Normalmente, o que o exercício vai pedir para vocês? Quando vocês forem estudar a pressão, ele vai pedir para você calcular a altura de uma coluna de líquido. Eu falei isso para quem estava na semana passada no colégio, tá ligado? Vai pedir para você calcular a coluna de um desses dois líquidos aqui. O que você tem que fazer para simplificar a sua vida? Pega a separação deles como referencial. Aqui, ó. Pronto. Aqui você tem a altura de A. Aqui você tem a altura de B. Como esses líquidos estão em equilíbrio, tá? A gente está falando de hidrostática, não de hidrodinâmica. Eu sei que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Tá? Só que a pressão no ponto A é exercida por quem? Pelo líquido amarelo e pela atmosfera. Tá? Aqui desse lado eu tenho a atmosfera. Cadê? Vou fazer uma laranjadinha agora. Aqui é a atmosfera. Muito bem desenhada por mim. Então nós temos também a pressão atmosférica. Do lado direito eu tenho o líquido azul, gerando pressão naquele ponto ali. Que eu não coloquei o ponto, né? Aí eu vou colocar aquele aqui. Peraí. Pressão do líquido. Esse ponto aqui, ó. Ponto A e ponto B. Só que aqui eu não tenho atmosfera. Ó, sem atmosfera. Porque está fechado. Então, para esse tubo específico, se eu quisesse calcular a altura de um dos líquidos, eu teria que fazer o seguinte. Do lado esquerdo eu tenho a pressão atmosférica, mais o líquido amarelo, naquela linha, né, vermelha. E do lado direito só tem o líquido azul. A parte de cima ali não tem atmosfera, está fechado. Professor, normalmente o exercício é assim? Não, normalmente o exercício não é assim. Normalmente o exercício está aberto dos dois lados. Tá? Então é só para você ficar esperto ou esperta aí com esse esqueminha do tubo aberto, tubo fechado. Outra coisa que tem que ficar esperto também. Quando ele falar de gases, por exemplo, lá um manômetro, que é um medidor de pressão para gases, ele funciona assim. Um lado é fechado, porque tem um gás preso ali dentro, e do outro lado está aberto, com algum líquido, alguma coisa assim. E aí você precisa calcular a pressão. Aí sim, tá? Então, o cuidado... Cadê? Vou pegar uma cor diferente aqui que eu não usei. O cuidado que você precisa ter aqui é com a pressão atmosférica. Lembrando a galera que não foi na aula semana passada, lá no presencial,
Eu dei uma dica pro povo. Lá não sei se vai funcionar para todo mundo. Quem não botou fogo no material quando acabou o segundo ano, geralmente a galera dá um fim no material, né? Mas quem não botou fogo no material, gente, pega a apostila do segundo ano. Tá cheio de exercício disso. Você não precisa fazer todos, senão vocês vão ficar louco, gente. Esse negócio de fazer tudo exercício é coisa de louco. Você pega, olha um e fala, nossa, aqui parece o desenho do professor. Vai lá e pega e faz aquele. Você entendeu? Pra treinar. Porque na internet vocês vão achar exercício. Você procurar lá, exercício de prensa hidráulica. Só que vocês vão cair no Brasil Escola, no outro lá que todo mundo copia as coisas, meu Deus. Mundo Educação, sei lá, Educação, Brasil Educação, não sei como chama. E, sabe, é o superficial do superficial do superficial. Então, quem não tem apostila, aí procura na internet mesmo, é o que tem. Procura a lista, procura assim, ó, lista de exercícios sobre tal coisa. Aí aparece um monte de lista de professor, de cursinho, aí você pega umas lá, né, e tenta fazer alguma coisinha ou outra. Tá bom? Então, o vaso comunicante, ele é baseado na lei de Stevin. Já a prensa hidráulica, ela é baseada na lei de Pascal, que é aquela da transmissão da pressão. Agora, se eu tenho aqui, ó, a prensa, eu vou fazer ela diferente essa, não vou fazer do jeito que ela tá acostumada, não. Provavelmente ela parece com essa da esquerda do vaso comunicante, só que com um ladinho menor. Que foi até o vídeo que eu passei pra vocês na primeira aula. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui. E colocar aqui. Essas coisinhas marrons aqui são os êmbolos, tá? Que é a parte móvel. Aqui. Aqui, tá bom. E eu vou colocar um líquido aqui dentro. Vou colocar uma cor diferente aqui que não incomode tanto. Pronto, temos um líquido aqui dentro. Vou aplicar uma força de um dos lados. Eu vou chamar de F', tá? E do outro lado vai sair uma força maior, F'ão, F2, tá? Vou chamar tudo de F, vai, de F normal. F1 e F2. Tá? A gente viu no vídeo passado que a pressão é transmitida igual e que as forças aqui não são iguais, tá? E o fator de proporção é justamente essa área que eu tenho aqui, que é a área 1, e aqui a área 2. Tá, então, deixa eu dar ajeitado aqui. Área 2. Se a pressão é igual dos dois lados, força sobre área é igual a força sobre área. Você sabe a definição de pressão? Sei. Então você sabe como funciona a pressão hidráulica. Então, força 1 sobre área 1, força 2 sobre área 2. Pressão igual a pressão. Só isso. Tá? E aí, aquela consequência que a gente tem experimental, aqui ela é, entre aspas, porque o termo não é esse, comprovada, tá? Que onde eu tenho, na região em que eu tenho maior força, é a região em que eu possuo, deixa eu fazer certo aqui, maior área. Então, onde o êmbolo é maior, ele vai ter uma força maior. De um jeito muito simplificado, esse aqui é o freio do carro, né, que eu mostrei para vocês. Você pisa do ladinho menor e do lado maior é a pinça que aumenta a força na proporção que aumenta a área. Só que cuidado, o que vocês têm que ficar espertos aqui, ao contrário do outro, que era com a pressão atmosférica, aqui é com a área. Por quê? Cuidado com a área. Porque normalmente isso é um cilindro. E a área vai ser πr². E aí, o que o exercício vai falar? O que o cara que montou o exercício vai perguntar? O que acontece quando eu dobro o raio de um lado para o outro? Aí você fala, bom, dobrou o raio, dobra a força. Ah, eu sou um gênio. Não, não dobra a força. Tá? Porque se você dobra o raio, é o raio ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então a força aumenta 4 vezes. Então tem que ficar esperto. Porque se ele falar o diâmetro e raio tem a mesma proporção. Dobrou o raio, dobra o diâmetro. Então não tem problema.
Mas se ele falar o valor, o termo do raio ali, você tem que lembrar que o termo é ao quadrado. Pô, professor, eu vi exercício que a prensa tinha um êmbolo retangular. Tá bom, mas não é comum. Normalmente é um esqueminha... Fugiu a palavra. Cilíndrico. Tá? E a outra parte aqui que a gente tem relacionada à prensa é a parte do trabalho. Por quê? Vocês já estudaram esse ano, e até passei no revisional, né, para vocês viram no primeiro ano também do ensino médio, trabalho, que é igual a variação da energia, o trabalho é a transferência de energia. E aí a equaçãozinha do trabalho simplificada, sem pensar no cosseno, porque tem um cosseno lá, não sei se lembra, trabalho é força, deslocamento de cosseno. Esquece o cosseno. Se você pensar no trabalho, a energia que você coloca desse lado aqui... Gente, falta cor aqui pra mim, peraí. Que eu vou colocar aqui, Jesus. Azul. A energia que você coloca desse lado aqui, ó, eu vou colocar uma setinha, mas energia não é... Tá tudo bem aí, gente? A energia que você coloca desse lado aqui, ó, ela tem que ir pro outro lado. Energia. Energia. Tá? E esse caso é transferência, né? Que é o trabalho, força vezes distância. Então, a força 1 movimenta o êmbolo 1 uma distância d1 e a distância d2 para o êmbolo 2. Agora, esqueçam a matemática. Vocês conseguem perceber que a quantidade... Bom, conseguem, né? Isso aqui eu sei que vocês conseguem. A quantidade de líquido que foi empurrado do lado esquerdo vai aparecer do lado direito, certo? Qual êmbolo se move mais? Da esquerda ou da direita? Um ou dois? Um ou dois. O lado 1 ou 2, porque a esquerda e a direita é invertido. Direita. O da direita se move mais pra frente? Ou é o 1? A Giovana acha que é 1, você acha que é o 2. 1? Ó, pensa num copo d'água. O copo d'água é... Vou pegar, temos um copo d'água. Acabou a Coca-Cola, temos um copo d'água. O copinho tá aqui. Se eu pegar um copo e jogar na bacia, fica maior ou menor a altura de água? Fica menor. Então, quanto maior a área, menos você vai ter movimento vertical. Nesse caso, o movimento é lateral, né? Porque eu estou falando do êmbolo deitado. Então, pensando assim, você já sabe, sem pensar na equação do trabalho, que quando você tem um deslocamento maior, o outro lado vai ter um deslocamento menor. E onde você vai ter um deslocamento maior? Onde a força é menor. É um equilíbrio. Você faz menos força por mais distância para compensar uma força muito grande numa distância pequena. Então nós temos uma outra relação que é assim, ó. Força 2D2. Tá? Pô, professor, eu estava estudando aí ontem de madrugada, porque eu não tinha nada para fazer da vida mesmo, e aí eu vi que tinha uma outra equação que mistura a área e a distância. Gente, não. Bom, tem. Você pode misturar o que você quiser aqui. Eita, quase que eu derrubei tudo. Você pode misturar o que você quiser aqui. Mas não faz sentido. Pra que você vai misturar um negócio que já tem equação demais? Então, nesse caso aqui, quanto maior, ou melhor, quanto menor a força, maior a distância. Lembra do copo d'água na bacia, tá? Onde a distância é maior, né? Você toma no lado que é maior, a área, e aí ele passa a ser menor. Tá? E a relação de força é fácil, área maior, força maior. Tá? Então, a parte de hidrostática é basicamente isso. Tem um empuxo? Tem. Vamos falar do empuxo hoje? Não sei. À tarde eu vou decidir. Eu tenho esse problema. Posso ser que eu pule, eu puxo, passo depois, ou pode ser que eu comece magnetismo, não sei. Depende do meu humor na hora do almoço. Tá? Mas alguma coisa a gente vai ver à tarde. Beleza? Eu vou pegar os exercícios aqui pra gente resolver. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, fica à vontade pra perguntar aí. Cadê? Aqui. Uhum. Nossa, gente, não tem quase nenhum exercício de prensa. Vou pegar um exercício aqui, peraí, pra gente fazer aqui. Ó, eu vou pegar uns da apostila do ano passado, já que vocês têm o material mesmo, então eu vou pegar do ano passado, não tem problema de eu compartilhar aqui com vocês. Peraí. Drive, apostilas.
Física. Que conteúdo, que bimestre que é isso, meu Deus? É o bimestre 3, 4, 5. Deixa eu ver se é esse. Esse mesmo. Então vamos lá. Espera aí. Deixa eu pegar um legal aqui. Olha lá. Vou pegar esse aqui. Pera aí. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Não. Esse gado. Não, esse aqui não. Esse é outro. Então, não se preocupem em procurar os exercícios que vocês não vão achar, tá? Mas é porque é melhor que dos que tem no revisional. O revisional tá mais falando de empuxo mesmo. Vocês estão copiando? Vocês querem um tempo ou não precisa? Não? Pode ir? Então, olha lá. O exercício é esse aqui. Deixa eu dar uma aumentada nele que ele ficou ruim de enxergar. Cadê? Pronto. Exercício lá do caderno de atividades do ano passado, 34. Uma piscina contém água de massa específica. Então, o ρ da água aqui, peraí, deixa eu mudar de cor. O ρ é de 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. E uma profundidade de 4 metros. Determine a pressão no fundo da piscina, considerando que a pressão atmosférica vale 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, olha só. Aqui, 10 a quinta newtons por metro quadrado. Ele fala a pressão no fundo da piscina, ele não fala a pressão da água no fundo da piscina. Então, se ele fala a pressão desse jeito, eu vou considerar que é a pressão total. No fundo da piscina, o que eu tenho? Eu tenho a água gerando pressão, então eu tenho a pressão do líquido, e eu tenho mais a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica age na água, e a água transmite essa pressão para o fundo. Então, pressão atmosférica. A pressão atmosférica eu não preciso me preocupar, ela já está no exercício. A pressão do líquido eu tenho que calcular. Então, como que fica a pressão do líquido? ρgh mais a pressão atmosférica. Daria para calcular até separado. Aqui depois juntar tudo. Então, o ρ. ρ é massa específica. Grama por centímetro cúbico. Não é sistema internacional. Então, se não é sistema internacional, eu preciso fazer o quê? Adaptar isso para o sistema internacional. Como que fica? De grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, eu multiplico por 1000. Tá? Professor, eu não vou lembrar disso. Lembra da caixa d'água? 1 metro cúbico são 1000 litros. Para a água, 1000 quilos. Tá? Então, se você lembrar da transformação da água, você lembra de todo mundo. Tá? Lembrando que não é que 1000 litros é 1000 quilos para tudo, mas a transformação de 1000 funciona aqui. Então, aqui eu vou colocar 10 a terceira. A gravidade vale 10, ele não falou aqui, mas né? 10. A profundidade vale 4. Mais a pressão atmosférica, que é 10 a quinta. Aqui vai ficar, então, 4, 10 a quarta, né? Aqui, ó, vai multiplicar, vai somar os expoentes. 4, 10 a quarta, mais 10 a quinta. Vou arrumar a notação científica, porque eu não consigo somar com expoente diferente. Então, como que eu faço aqui? A dica que eu normalmente dou para os alunos é: quem está mais longe do zero?
Eu sempre achei mais fácil desse jeito. Tá? Porque você pode mexer nos dois aqui. Mas quem está mais longe do zero? Bom, 4 ou 5 os expoentes? 5, né? Então eu vou mexer nesse expoente aqui, que está mais distante do zero. Nesse caso específico, como está tudo positivo, talvez não faça sentido. Ah, professor, mas era mais fácil fazer do outro que chegava na resposta final direto. Beleza. Mas quando o expoente é negativo, essa dica vale. Então eu prefiro usar ela sempre. Então eu vou deixar 4, 10 a quarta. E se eu vou tirar um do expoente, eu preciso colocar um 10 aqui embaixo, né? 10, 10 a quarta, que é 10 a quinta. Vou puxar aqui para o lado. Pressão total é igual. 4 com 10, 14. 10 a quarta, aqui como eu estou somando, eu vou repetir a anotação. Agora eu posso voltar à casa decimal, agora que eu fiz a soma. 1,4 vezes, tá nós, vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Tá? Essa é a pressão no fundo da piscina. Mas, professor, eu lembro da sua aula agora há pouco que você falou que 1 ATM, 10 a quinta, vale 10 metros de água. 10 metros de coluna d'água é 1 ATM. Então, se eu tinha 4, seria 0,4 ATM. Ou 0,4, 10 a quinta. Poderia ter feito direto? Sim, poderia ter feito direto. Tá? Só que você tem que lembrar do método de coluna d'água. Isso aqui é exercício de apostila. Isso aqui não vai ser cobrado desse jeito no vestibular. Ou em PSS, PAS, qualquer coisa que você for fazer da vida. É pra... Fala, meu Deus. Pra memorizar mesmo. A ideia aqui é só pra você aprender o conteúdo. Mas já tem um exercício aqui somando a pressão do líquido com a atmosférica. Tá? Se a piscina estivesse coberta com uma lona, com alguma coisa rígida ali que não tivesse deformação, a gente poderia falar que a pressão atmosférica não estava agindo na água, só na lona. Tá? Acabou meu café. Vamos para mais um exercício agora. Vamos pegar sobre um outro assunto. Cadê? Peraí. Vamos ver esse aqui. Agora é salvar esse monte de... Pronto. Aqui se alguém está copiando, não, né? Vamos colocar aqui o próximo exercício. Esse aqui. Tá, eu vou cortar um pedacinho aqui, mas... Beleza. Então, exercício 8. Tá? Um elevador hidráulico é composto de um êmbolo de 2 centímetros de raio. Então, eu vou chamar isso aqui de R', 2 centímetros. E um outro de 10 centímetros de raio. Eu vou, muito criativamente, chamar de R'ão. Considerando uma força de 40 newtons aplicada no cilindro menor, então eu vou mudar para o F'. Tá? Posso chamar de R1, R2, gente? Fique à vontade. Determine a maior massa que se pode levar no cilindro maior. Então, ele quer a massa do cilindro maior. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a força do cilindro maior aqui. Não foi o que ele perguntou. Nossa, os cachorros da rua resolveram latir todos aqui. Ele, na verdade, quer a massa. Mas essa massa apoiada no cilindro vai ter uma força-peso, tá? Que é o que eu vou relacionar dos dois lados, a força, e depois eu descubro a massa. Vamos descobrir a força primeiro, depois eu vou para a massa. E a gravidade vale 10. Então, temos um esqueminha do êmbolo lá, da prensa. Aqui. 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 Tá. Aí eu tenho, de um lado, um êmbolo menorzinho. E de outro lado, o êmbolo maior. Aqui, como eles não estão necessariamente de maneira estática, né? Não precisa colocar do mesmo nível, não. Mas normalmente a gente coloca também no mesmo nível.
para obedecer a lei de Stevin. Então tá aqui. Vou fazer uma força F aqui e eu quero uma força F aqui, que é a força da onde eu vou tirar essa massa. Bom, se eu estou transmitindo a pressão, eu posso falar que pressão sobre pressão 1 e 2. A pressão 1 é igual à pressão 2, né? A pressão 1 é a força 1 sobre a área 1, que é a área do êmbolo. Força 2, ou força F, né? Deixa eu apagar esse 1, quando eu usei esse 1 aqui. Dividido pela área 2. Só que olha lá o que eu falei para vocês tomarem cuidado. A área 2, as áreas aqui em geral, são áreas circulares, né? Tem um raio. Então eu posso calcular aqui direto ou calcular separado. Professor, eu prefiro calcular separado. Então faz separado, mas eu não recomendo. Porque você vai calcular à toa, tá? Algumas coisas ali. Você vai conseguir simplificar quando você faz tudo junto. Então olha só. A força F, você já sabe que é 40. A área de uma circunferência é πr, aqui é o R ao quadrado. Do outro lado eu tenho F, πr ao quadrado. Já vou arrancar esses π fora aqui, que não vai servir para nada. 40, o raio. Professor, preciso transformar para metro? Não. Por que aqui você não precisa transformar para metro? Porque do lado esquerdo da igualdade, você tem os mesmos termos. Minha câmera é invertida, tá? Mas eu tô falando do lado esquerdo aqui, meu. Os mesmos termos do lado direito. Então você tem exatamente as mesmas unidades. Você só é obrigado a transformar a unidade quando elas são diferentes, óbvio. Quando você tem de um lado uma coisa e do outro outra grandeza. Por exemplo, eu vou voltar rapidinho no exercício anterior. Aqui, ó. Eu tenho coisas desse lado direito e do lado esquerdo eu tenho outro. Outra que é equivalente, mas não é a mesma coisa. Tá? Não são os mesmos termos. Então aí eu tenho que transformar. Ou se você tem uma soma. Se você tem uma soma ou uma subtração, você precisa transformar na equação ou na transformação. Então, se a transformação envolve somar alguma coisa, você também precisa fazer a transformação aqui obrigatoriamente. Por exemplo, para transformar de metro para centímetro, centímetro para metro, você vai multiplicar por 100, dividir por 100, multiplicar por 1000, tá? Segundos, minutos, você vai multiplicar por 60, dividir por 60. É uma multiplicação, beleza. Para transformar de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin, eu tenho uma soma. E aí, quando eu tenho uma soma, não dá para simplificar as somas dos dois lados. Por exemplo, ó, vou colocar aqui para vocês entenderem. Esquece essa parte rosa por enquanto. Eu tenho um número aqui em cima, tcharanã, dividido por 5 vezes Celsius. Pera. 5 vezes Celsius. Igual a dividido por 3 Celsius. Quando você vai transformar Celsius para Kelvin, você tem que somar 273. Pera aí, Celsius para Kelvin. Pera aí. Não, eu tô em Celsius. Tô indo para Kelvin. Tá certo, tem que somar 273, né? Eu quero de Celsius para Kelvin. Então essa transformação vai ficar como? Tchananã, dividido por 5, vezes aquela temperatura que você tinha, né? Mais 273. Agora virou Kelvin. Tchananã, 3C mais 273. Você não consegue simplificar isso aqui. Você não pode cortar o C aqui embaixo, ó. Aqui você podia. Aqui você não pode, ó. Então, nesse tipo de situação, você tem que transformar, tá? Isso acontece na física com temperatura, tá? E não é à toa que a termodinâmica toda é feita em Kelvin, tá? Agora vamos continuar onde eu estava. O R pode ser em centímetro, 2 ao quadrado, igual o F que eu quero. Aqui a raiz o R é 10 ao quadrado. Bom, 4, oh meu Deus, 40 dividido por 4, que é 2 ao quadrado, é igual a F dividido por 100, que é 10 ao quadrado. Tá. Daqui para cá eu multipliquei 10 vezes, daqui para cá então eu vou multiplicar 10 vezes também. Ou você pode isolar o F se você quiser, seja feliz. Então aqui dá 1000 newtons. A força que o êmbolo 2 maior ali consegue fazer é até de 1000 newtons. Qual é a massa que eu posso colocar ali em cima que ele vai conseguir sustentar?
Para isso eu vou usar a força peso, que é massa vezes gravidade. 1000 newtons, a massa eu quero e a gravidade é 10. 1000 é igual a 100 quilogramas. Professor, eu vou fazer específica de física. Eu preciso fazer essas contas assim... específica de qualquer exatas, né? Todas as contas? Não. O que você faz na específica? Porque eu não sei se vocês já pegaram uma prova específica de exatas. O espaço não é grande para resolver. Tá? O espaço é pequeno por questão. O que você faz aqui? Tá vendo essa equação que eu fiz aqui? Ó, que é de mudar de outra cor para não bagunçar com a resposta. Amarela aqui. Essa equação. Tá? Você vai montar essa aqui. Vai montar essa, por exemplo. E aí, ao invés de você colocar as contas, ficar multiplicando, ficar resolvendo, você vai fazer assim, ó. A dica que eu vou dar para vocês. Na verdade, eu vou pegar a partir dessa aqui, que fica mais fácil para escrever. Você quer o Fão, né? Então você vai escrever assim, ó. Minha cabeça tá na frente. Vou fazer aqui embaixo. Fão é igual a Finho R quadrado sobre R quadrado. Eu peguei essa equação, lembrando que isso aqui é o Finho, tá? E eu só isolei Fão. Só isso, eu só isolei ele. Aí você, depois que você colocar a equação, você vai montar essa aqui. Na próxima linha, você vai colocar os valores que você tem. O Finho valendo 40, o Rão valendo 10 e o R valendo 2. E na de baixo já a resposta. Você não precisa ficar colocando, aqui eu fiz ao quadrado, hein? Ó, aqui eu dividi por 2. Não, você já põe a resposta. Tá? Então você enxuta a resolução. Por que em prova de colégio, é que agora vocês não vão ter mais prova de colégio, né, presencial, mas em prova de colégio a gente pede para o aluno responder, porque a gente pode considerar, né? Mas se você, ele errou uma continha aqui, não sei o que, mas no vestibular eles não consideram um erro de, a não ser no final, aproximação, mas você pode simplificar toda essa resolução em 2 linhas, tá bom? Deixa eu só ver aqui para não me perder no tempo. Oi, 1 minuto. Nossa, gente, ela passa voando. Certo, gente, eu acho que eu vou à tarde fazer exercício de pressão. Eu acho. Vamos ver. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sossegado, tá todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, tá acabando o ano. Preparado, comprando os panetone já, pro final do ano. Agora tá ficando caro, gente. A época de comprar panetone é abril. Abril tá cheio de panetone barato no mercado. Aí você vai, compra e congela os panetone. Compra Chester, tá mais barato que frango. Compra Tender, porquinho, sempre cai bem. E aí você guarda pro final do ano. No final do ano é só sucesso, só aquelas frutinhas cristalizadas deliciosas. Beleza? Então, jovens, até a tarde na nossa aula Pocket, porque a aula é pequenininha à tarde. Nos vemos lá. Boa última aula e bom almoço para vocês. Não encham a barriga, senão vocês vão ficar sonolentos. Tchau, tchau. Até mais. Vai na Cacau Show comprar comigo. Você vende Cacau Show, jovem? Eu não sou adepto do chocolate. Eu gosto de... eu trabalho lá. Ah, você trabalha lá? Eu gosto de comida, de carne, de fritura, de coisa que mata mais rápido. Mas quem sabe um dia... É Cacau Show de onde? Tem do shopping? Eu não sei onde fica Cacau Show em Apucarana. No shopping? Ah, quem sabe um dia, né? Eu passe lá. Aí eu ganho um bombom, porque o professor é gente boa, né? Mas ganhar um chocolatinho. Beleza? Eu vou correr aqui pra outra aula. Eu vou passar pra Paula do primeiro. Então, até a tarde, jovem. Até mais. Deixa eu parar minha gravação aqui.